Olá, vamos falar sobre uma passagem que está na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz: Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijaria ainda. Aqui será que Paulo está defendendo a pregação do Evangelho independente da intenção do pregador, mesmo que ele seja um homem ganancioso, um lobo, ou que esteja pregando besteira? O importante é que Cristo está sendo pregado. Será que é isso que o apóstolo Paulo está defendendo nessa passagem na carta aos Filipenses? Bom, para entender bem isso, a passagem começa no versículo 14, que diz: E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aí está falando de um grupo que se sentiu incentivado pela prisão de Paulo a pregar com amor, né? Sem temor. Ao invés deles se intimidarem, ficarem com medo, eles acabaram, na verdade, tomando ânimo para anunciar a palavra. E ele vai dizer: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aí ele trata já do outro grupo, um outro grupo que anunciava a Cristo por briga, por porfia, por discussão e por inveja. 16. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Aí esse uns por amor, ele está tratando desse grupo do versículo 14, que ouvindo falar que ele estava preso, começou a pregar mais ousadamente. E por que eles fizeram isso? Aí Paulo diz: porque eles sabem que eu fui posto para a defesa do Evangelho, estou aqui e vou defender o Evangelho aqui nessa prisão. Então eles, sabendo disso, passaram a ficar mais ousados para pregar. Esse é o primeiro grupo, ele trata. Mas outros, quem são esses outros? O grupo da inveja e porfia. Mas outros, no 17, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijaria ainda. Aí ele vai dizer sobre esse grupo, um detalhe importante. No 19, porque sei que disto me resultará salvação. No 17, ele vai dizer: julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Aqui está a grande característica deste grupo. Eles estavam pregando a Cristo, porque isso ia fazer com que Paulo sofresse mais ainda na prisão. Né? Eles faziam isso julgando acrescentar aflição à prisão de Paulo. Esse era o propósito. Mas quem era esse grupo? Eram crentes, né, que estavam pregando para prejudicar Paulo? Não. Esse grupo eram os fariseus. Paulo está dizendo o seguinte, que diante das acusações que ele sofria, os fariseus, que não eram cristãos, não eram pregadores, eles, diante das acusações, eles tinham que falar qual era a pregação de Paulo. Eles anunciavam a Cristo. Eles tinham que falar assim: esse Paulo, ele está pregando a morte e ressurreição de um tal de Jesus, tal, dizendo que a salvação do judeu, de todo mundo, é por meio da morte desse homem, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Eles acabavam pregando o Evangelho. Quando eles iam acusar Paulo para acrescentar aflição, ou para Paulo ser preso, ou para fazer com que Paulo sofresse mais ainda na prisão, eles anunciavam o Evangelho. Sabe o que esse camarada está pregando, esse Paulo? Ele prega Cristo. Ele prega um judeu aí que foi crucificado, que diz que para salvar a humanidade e que ressuscitou ao terceiro dia. Eles acabavam anunciando o Evangelho. Por quê? Por amor? Não, julgando acrescentar aflições nas prisões de Paulo. Por inveja de Paulo, porque Paulo, sendo judeu, tinha essa salvação, estava pregando, estava sendo bem sucedido em sua pregação, fundando igrejas em várias partes do mundo naquela época, e isso estava suscitando esses fariseus judeus, não cristãos, inveja. E detalhe, Paulo não está falando aqui que
não importa que o camarada pregue, independente da sua intenção, não é na igreja, é anunciar a quem não conhece. Então Paulo estava falando que ele estava se regozijando de Cristo estar sendo anunciado pelos fariseus por meio da porfia ao povo que não conhece Jesus, e não a igreja. Não é uma pregação para a igreja, para os crentes já salvos, né, que precisam filtrar o conhecimento para poder não andar no erro. Mas em relação ao mundo, aí ele fica feliz. Ele fala assim, ó, eu ainda fico feliz que quando eles vêm me acusar, né, quando eles vão me acusar, eles são obrigados a pregar o evangelho. Então, antes que eu pregue o evangelho para o meu júri, eles acabam pregando antes de mim, anunciando. O meu trabalho agora é só uma pregação de convencer, mas não mais de anunciar. Eles já anunciaram, agora eu só vou procurar convencer eles, né, a andar no caminho do Senhor. Então é a esse grupo. Não é uma palavra a pregadores, é uma palavra a acusadores do mundo. E essa questão de anunciar, independente do interesse, não se refere a dentro da igreja. É uma pregação para fora da igreja. Se um camarada lá fora, ele está pregando a Cristo, o ímpio, beleza. Mas dentro da igreja, ele não. Não existe isso. É por isso que está escrito, filhinhos, não seja inocente de crer em todos os espíritos. Prove se o espírito é de Deus. Aí na carta de Judas, ele vai nos convocar, nos chamar para brigar. Ele fala 1:3, se não me engano, 1:2 ou 1:3 de Judas, que ele está nos exortando, nos convocando a batalhar pela fé. Ele vai dizer por quê? Porque se introduziram no meio de nós, né, homens iníquos, ímpios, e ele nos convoca para a briga, ele nos convoca para a batalha. Aí na carta de Coríntios vai falar que existe heresias ou facções no nosso meio, para que aqueles que são sinceros se manifestem. E aí Jesus Cristo, por 2 vezes, no Sermão da Montanha, e no Sermão da Montanha, no capítulo 7, e no Sermão Escatológico, no capítulo 24, ele vai falar a mesma coisa: acautelai-vos dos falsos profetas. Tome cuidado, vigie. Não seja inocente, não seja ingênuo. Nós não somos ensinados a ingenuidade e nós não somos ensinados a inocência de sair acreditando em todo mundo, credenciando em todo mundo. Nós somos ensinados a pôr à prova, somos ensinados a ter cautela e, como está escrito em várias passagens, principalmente em Coríntios, no capítulo 5, que você tem que notar aquele que dizia no sermão for avarento, devasso, maldizente, né, beberramo, idólatra, com esse nem sequer coma. É essa orientação bíblica que os crentes ignoram, né, a favor de uma falsa prática do evangelho. Então não tem nada a ver de apoiar pregadores dentro da igreja, independente de suas intenções. Negativo. Que Deus abençoe.